princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A voz. Bradou a voz: haja luz, e houve luz. E viu Deus a voz que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Bradou a voz: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a voz, a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Desde o princípio, a voz está bradando. A voz criou todas as coisas, e a voz amou o mundo que Ele próprio criou com o poder das suas palavras, de tal maneira que a voz se tornou como homem. E a voz nasceu. Foi o primogênito na sua família, entre os seus irmãos. Bradou a voz dentro da sua casa, mas os seus não o aceitaram, não o receberam, porque a voz era a verdade. A voz era o caminho e a vida. E aqueles que andavam em trevas detestavam a voz e queriam calar a sua voz. Desde quando era menino, a voz foi perseguida. A voz teve que fugir para o Egito, para o deserto, para não ser calada antes da hora. E a voz enfrentou muitos obstáculos e dificuldades por amor à humanidade, por amor àqueles que não quiseram ouvir a voz. Mas a voz bradava cada vez mais alto.
E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sadikim, leolam, yirshu aretz, netzer matao, maaser yadai, lehitpaer, hakiton, yiye haelef, ve hatsair, legoi atzum, ani Adonai, bita Achishena. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. A voz dos últimos dias. Essa mesma voz gloriosa que subiu aos céus nos deu uma ordem para irmos e pregarmos a sua palavra, falarmos a sua palavra, ecoarmos a sua voz pelo mundo. E a voz nos ordena, nesses últimos dias, a mensagem: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus.
Nós não podemos calar a nossa voz por covardia, por desânimo, por preguiça, porque seremos cobrados. Assim como o Senhor Jesus Cristo, a voz foi perseguida, foi caluniada e os próprios seus não o aceitaram. Aqueles que nasceram, aqueles que cresceram e viram a sua verdade, a sua honestidade, não creram na sua palavra. Se o próprio Mestre foi perseguido, imagina nós, os seus seguidores. Nós que somos pecadores, pequeninos, fracos, seremos muito mais perseguidos. Mas assim como acreditaram na palavra da voz, também acreditarão na nossa. Assim como a voz expulsou os demônios, a nossa voz também tem autoridade sobre eles e nós expulsaremos. Assim como a voz curou os enfermos, a nossa voz também, na autoridade do seu nome, curará os enfermos. Não devemos calar a nossa voz, porque os covardes são os primeiros da lista a calar a sua voz, por medo da fome, por medo da perseguição, por medo da falta de status, fama, dinheiro e riquezas. Os covardes são os primeiros da lista a não entrarem nos céus, porque além de calarem a sua voz, serão os primeiros a negar a Jesus, a negar a sua fé. Meus queridos e amados irmãos, não tenham medo de pregar a palavra, não tenham medo de usar a sua voz, abra a sua boca e confesse a Jesus Cristo como seu Senhor. Mas abra a sua boca para falar da sua mensagem àqueles corações aflitos, aqueles que sofrem, porque essa voz liberta, essa voz cura, essa voz põe de pé, levanta a cabeça, e essa voz vai nos ressuscitar no último dia, quando Ele voltar a essa terra. E se tivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, estaremos para sempre junto com a voz. E a nossa voz irá dizer: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A paz do Senhor Jesus. Fique com a voz, hoje e sempre. Num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas.